Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que damos continuidade aos eventos preparados pela ASP no mês da advocacia. A ASP preparou uma grade com mais de 20 painéis, tanto com abordagem jurídico-científica, mas também com temas complementares ao direito do mundo acadêmico. O propósito da ASP é potencializar e facilitar o dia a dia dos advogados. Assim, refletiremos sobre temas tradicionais e importantes do direito, mas também refletiremos sobre temas que está na pauta do dia, além de temas instigantes do futuro, mantendo sempre os advogados atualizados e preparados para os desafios da profissão. Para aqueles que ainda não acessaram o nosso site mêsdaadvocaciaasp.org.br, confira lá toda a programação, está valendo muito a pena. E hoje temos 3 palestrantes muito simpáticos, que nós já batemos um papo, e a advogada doutora Kátia Macedo, o doutor senhor Leandro Ramos e o Tiago Facchini. Primeiramente, eu vou passar a palavra para a doutora Kátia Macedo, que fará uma exposição de aproximadamente 20 minutos, e depois nós passaremos a palavra para os demais convidados. Com a palavra, a doutora Kátia. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu fico muito feliz de estar aqui participando pela primeira vez da comemoração do mês do advogado da Associação dos Advogados de São Paulo, um evento que tem se tornado tradicional e tem contribuído tanto com o compartilhamento de conhecimentos, de novas ideias, não só com os advogados paulistas, mas com os advogados de todo o Brasil. Eu agradeço muito o convite e especialmente pela oportunidade de falar de um dos temas que eu mais gosto, que é diferenciação. O tema de hoje é como se diferenciar estrategicamente na advocacia, uma questão, assim, nesse momento muito importante dentro do marketing jurídico e do cenário que a gente está vivendo. Eu só tenho uma pequena correção, que o meu tempo hoje são 25 minutos, que eu já negociei os 25 minutos, então não estarei em default nos 20. Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela, vamos aqui orar para todos os santos da internet para que tudo se dê perfeitamente. Por favor, me deem um feedback. Está ok para todo mundo? Ok. Está ok? Então, tá bom. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só ver aqui onde está o clique aqui, para eu clicar e passar. Pronto, vamos lá. Então, eu preparei uma escadinha aí para a gente evoluir junto aí nessa reflexão. Deixa eu só botar aqui o mouse num lugar que eu consiga passar sem ter que ficar pulando. Pronto. Então, vamos lá. Num mercado extremamente competitivo como o nosso, e que está no meio de uma revolução tecnológica, que eu espero que você tenha prestado atenção nesse movimento que está acontecendo, o desafio de crescer e, para muitos escritórios e advogados, mesmo de sobreviver, já está colocado, não é novidade. Então, eu preparei aí, para a gente refletir sobre esse grau de competitividade da advocacia, preparei uma continha muito simples. Então, peço que você me acompanhe. Se são 215 milhões de brasileiros e se tem mais de 1.300.000 advogados, se a distribuição fosse equitativa, para cada advogado só tocaria uma cota, entre aspas, de 165 clientes por uma vida toda de trabalho. Então, se isso não é um mercado extremamente competitivo, eu não sei que mercado é esse. Então, hoje, você precisa construir um diferencial que dê ao cliente uma razão muito clara para contratar você e o seu escritório, e não o advogado da porta ao lado, como eu gosto de fazer. Isso acontece, gente, porque qualidade técnica dos serviços há muito deixou de ser um diferencial para um crescimento de negócio de uma forma sustentável. Qualidade é um requisito para a gente entrar no jogo, entende? Mas não para subir o pódio e muito menos ganhar uma medalha de ouro como a Rebeca. E com as novas regras de publicidade que vem aí, que passaram a vigorar a partir do dia
22 de agosto, é provimento de 2005, né, de 2021, a tendência é que, principalmente os pequenos escritórios, os profissionais autônomos, eles se façam muito mais presentes nas redes e no mundo digital em geral, o que vai dar para os clientes deles mais segurança na hora de contratar, porque os advogados terão construído, ou potencialmente construído, credibilidade, autoridade desse relacionamento no mundo digital. Acontece que esse é um lado positivo, perspectiva muito positiva, mas do outro eu tenho a responsabilidade de dizer que também há uma tendência de ter muito mais advogados disputando a atenção dos clientes nas redes, e só alguns de maneira estratégica, como a gente vai falar hoje aqui mais adiante. Aos olhos do cliente, essa prateleira de advogados aí vai ficar muito mais ofertada. Eu fiz no meu canal do YouTube, gente, na semana passada, uma palestra sobre riscos e oportunidades. O nome é Riscos e Oportunidades com o Novo Provimento sobre Publicidade na Advocacia, que eu lhe convido a assistir depois, mas só ao final do nosso painel aqui, tá? No final do painel você pode ir, por enquanto dá atenção para a gente. No final eu passo meus contatos para você localizar aí essa palestra mais facilmente. Olha, além de enfrentar essa concorrência acirrada que a gente está aqui mencionando, os escritórios de qualquer porte têm diante de si clientes que estão cada vez mais preparados, cada vez mais bem informados, exigentes e hábeis na hora de negociar honorários. Eu, de formação, eu sou advogada, mas eu não advogo, eu sempre atuei como engenheira, que também sou, nas áreas de estratégia, planejamento, como executiva de grandes empresas. Quando eu saí do mundo executivo e comecei lá em 2012 as consultorias e treinamentos de estratégia e marketing de diferenciação para advogados, me chamou muita atenção, gente, o quanto que os meus alunos, quando me submetiam nos sites e tal, quanto que eles quase que se esforçavam para ser iguais. Os sites eram quase que idênticos. Se trocasse o meu site da Elaine, por exemplo, trocássemos os dois sites, trocasse a fotinha de uma da outra, ia achar que era a mesma coisa, o que servia para um era para outra. Então, era muito louco para mim. Então, não fazia o menor sentido. Mas o que acontece é que não demorou para eu perceber que a causa não era o regramento ético, mas sim a falta de percepção ou preocupação do advogado e a noção do quanto que ele se valoriza quando ele se mostra diferente aos olhos dos clientes. Dos olhos dos clientes. Então, ter uma estratégia de diferenciação é ter um plano deliberado para você se destacar aos olhos dos clientes, dentro da perspectiva dele, e não dos seus colegas advogados. Isso é um ponto que eu gosto de chamar a atenção. O seu escritório pode ter uma sede luxuosa de 500 metros quadrados hoje em dia, mas em tempo de teletrabalho, isso é uma coisa que já não diz tanto. E, para falar a verdade, já não dizia muito antes, para vários clientes. Para alguns, claro, isso pode ser um ponto sensível, mas para muitos isso não faz sentido nenhum. Você conhece alguém que escolheria um neurocirurgião para operar o seu cérebro por conta da extensão do escritório? Não, muito provavelmente, muito poucos pacientes e clientes da advocacia se focam por isso. Claro, de novo, ressalva, tem pessoas, realmente, empresas, que vão se sensibilizar com isso, mas eu não diria que a maioria dos seus clientes vai usar esse critério. Outro ponto, se você tem filiais no Brasil todo, isso pode não ser relevante para o seu cliente. Então, essa aparente vantagem geográfica não vai se traduzir em mais negócios. O que é importante a gente pensar é sempre no que o cliente que você quer atrair valoriza, para você não gastar tempo, dinheiro e energia no que não vai fazer você se destacar na percepção dele. Agora eu vou passar aqui para alguns conceitos, só para a gente linkar, e acho que vai ser interessante para a arrumação da nossa casa, né? Existe uma conexão intrínseca entre estratégia e diferenciação, como diz aí o super guru dos gurus do mundo dos negócios, o Michael Porter, né? Não é nada novo, é da década de 90, mas sim, nada mais atual. Estratégia é colocar você à parte da competição, não é uma questão de ser melhor no que você faz, mas de você ser diferente no que você faz. Veja, assim como os recursos tecnológicos que você usa ou deveria usar, né, para melhor gerenciar o seu escritório, a sua parte financeira, para melhor atender o seu cliente, o seu marketing, ele é ou deveria ser um dos pilares da estratégia do seu negócio. A gente viu agora, rapidamente, a conexão entre estratégia e diferenciação, e agora eu quero compartilhar com você por que o seu marketing tende a ser menos eficaz, não dar tanto resultado, se você não tiver uma estratégia por trás, e principalmente uma estratégia de diferenciação.
Eu vou resumir muito a questão do marketing, eu sei que a gente no direito não aprende esses fundamentos, então vou passar uma das visões, algumas definições muito básicas, mas que acredito que vão ajudar. Veja, o primeiro papel do marketing, da publicidade também, jurídica ou não, é levar ao público a mensagem de que existe um serviço que pode suprir uma necessidade que o cliente tem ou pode vir a ter. Existe. Agora vem o segundo papel do marketing, que é evidenciar o diferencial daquele profissional ou daquele escritório, pelo qual aquele profissional ou escritório merece ser contratado. Então, se o seu marketing não tiver um pilar de diferenciação, ele vai deixar o seu marketing com esse potencial subaproveitado, que é a segunda função dele. Então, se você não tiver isso, vai ser simplesmente uma mensagem, do meu ponto de vista, de que há mais um advogado no mercado, mais um escritório no mercado, e não é disso que você precisa. Você provavelmente nunca viu alguém dizer, compre o meu produto ou me contrate, mas eu sou igualzinho ao advogado da porta ao lado, né? Ou a Coca-Cola e a Pepsi, nós somos iguais. Não, o marketing ele explora justamente a diferenciação, porque aonde não há diferenciação, o cliente, obviamente, vai escolher o produto de menor preço. Se eu tenho esses 2 copos aqui à minha disposição e eles são, no meu ponto de vista, de novo, iguais, um pode ser de cristal, assim, caríssimo, austríaco, o outro com pena loja americana. Mas se para o cliente ser diferente, ele vai contratar o que é mais barato. E é isso que está acontecendo na advocacia, com esses honorários totalmente vilipendiados que a gente está aí se defrontando já há bastante tempo e que, chama a atenção, tende a piorar com as novas regras da publicidade, que tem aquela vertente boa, mas, né? É intuito a gente pensar que quanto maior a concorrência, maior a necessidade da gente se diferenciar. Mas você pode estar se perguntando, Kátia, que comprovação você tem de que dá resultado a gente conseguir ser visto como diferente? Então, eu só vejo uma mulher que é advogada e que é engenheira, gosta de dados, né? Gosta de provas. Então, eu trouxe para você aí um material que, se a gente pensar em resultado como mais negócios e mais faturamento, esses estudos internacionais feitos por uma das melhores consultorias jurídicas, estratégicas para advogados do mundo, comprovam esse efeito positivo da diferenciação. Vou passar rapidamente, tá? A Altman Whalen fez essa pesquisa com mais de 800 escritórios norte-americanos e compararam os resultados dos escritórios que investiram em diferenciação, como eu recomendo que você faça, com aqueles que não tiveram essa preocupação. Por conta da pandemia, gente, eu procurei o dado mais recente, mas, infelizmente, o relatório de 2020 ele é muito fechado, então ele não apresenta os dados que me permitissem gerar esse gráfico. Então, depois, mais tarde, a gente vai ver aí como é que isso progrediu. Mas vamos lá tratar desse momento aí. Eles perguntaram na pesquisa, o que está aí em mostarda, né? Como é que evoluiu a demanda dos seus serviços nos últimos 3 anos? Então, você vai ver nas 2 colunas à direita aqui, que entre os que se diferenciaram, que estão em azul, 50% cresceram todos os anos, consistentemente. Dos que não se diferenciaram, só metade, um pouco mais da metade, 28% conseguiram crescer ano a ano. Nas 2 colunas aqui da esquerda, você vai ver quem perdeu o faturamento. E, nesse caso, como não poderia deixar de ser, o resultado é o contrário. Só 3% dos que se diferenciaram perderam clientes e o dobro, 7%, dos que não se diferenciaram, perderam clientes todos os anos. Então, do meu ponto de vista, a conclusão é clara, né? Os clientes recompensam os escritórios percebidos como diferenciados com mais negócios. Aí é que está o impacto da diferenciação na atração e na fidelização do cliente. Agora, matei a cobra e mostrei o pau, né? Sem direito ambiental aqui para me pegar pela agressão aos animais. Gente, desenvolver uma estratégia de diferenciação não é trivial, mas a gente já mostrou que vale a pena. Agora eu vou mostrar para você como você pode fazer isso sob a perspectiva do cliente. Então, a primeira maneira de você se diferenciar é pelo escopo de serviços. Escopo aqui que eu estou falando é a diversidade de serviços que você pode oferecer e que sejam úteis para os desafios daquele cliente. Para uma empresa que está fazendo fusões e aquisições de concorrentes, por exemplo, eu trabalhei muito tempo liderando
uma área de M&A dentro da empresa, né, que não no escritório, mas para a gente, empresa que está fazendo fusões e aquisições, faz muito sentido você contratar um escritório que tenha todas essas áreas, né, financeira, governança corporativa, propriedade intelectual, trabalhista, tributária, regulatória, falimentar, porque você vai precisar disso para fechar a operação. A empresa vai precisar de tudo isso, então ter interfaces com vários escritórios dificulta a comunicação. Mas para outros clientes, esse excesso de fragmentação pode, em alguns casos, deixar menos claro para o cliente no que você é bom, entende? Um escritório full service pode ter várias pessoas boas em todas essas frentes, mas no escritório menor, talvez isso mais confunda do que ajude. Então, de novo, cuidado. Identificar o que o cliente precisa e valoriza, a palavrinha mágica, é que é fundamental. O cliente não quer um super advogado, ele quer um advogado que entende o negócio dele, entende os desafios dele. E aqui que vai entrar a segunda estratégia vencedora que eu quis trazer para vocês hoje, por achar que é uma das mais importantes, embora não sejam mais únicas. Foco a expertise naquela indústria ou naquele segmento. A maioria dos advogados está acostumada a pensar em áreas do direito tradicionais, mas se a gente ampliar um pouco a nossa visão, o nosso leque, abrangendo outras áreas, a gente olha aí e vê que já tem, sei lá, que número tem aí, 30, 40, né? Que certamente outras novas, se a gente se falar daqui a 6 meses, já estão a caminho e se fortificando, né? Pensar em áreas do direito é um jeito de olhar, mas você pode também escolher se capacitar para entender a fundo uma ou outras áreas de negócio. E aí estão algumas, né? Você pode se concentrar em algumas dessas áreas para ter flexibilidade e mais segurança, não precisa ser uma só, né? Colocar todos os ovos numa cesta só talvez não seja o melhor cenário. Quem apostou agora, por exemplo, só na indústria de turismo apanhou nesse ano da pandemia, então talvez diversificar um pouco seja interessante, não é necessário ter um foco exclusivo, mas ampliar o leque demais para um escritório pequeno pode, de novo, não ser a melhor estratégia, você vai acabar perdendo os benefícios que eu vou mostrar para você logo adiante. Então, aí tem várias áreas, depois a gente pode falar sobre isso para não investir muito tempo aqui, que você pode pesquisar. Então, veja, além dessas áreas do direito, das áreas de negócio, há ainda os nichos, gente, os nichos e hipernichos, que são áreas que não são grandes em termos de volume de clientes, mas que vale super a pena você avaliar, porque elas são rentáveis e porque também, num mercado menor, a chance de você ser maior, de você conquistar mais rapidamente a autoridade e a reputação como expert é muito grande. Voltando aqui à visão geral desse slide, quando a gente pensa em pessoa jurídica, uma opção é pensar em empresas de determinado porte. Os desafios das empresas pequenas são muito diferentes dos desafios das empresas grandes, mas você só vai conseguir lidar com este empresário, com os líderes dentro dessa empresa de menor porte, com uma maneira parceira, podendo antecipar riscos, antever também oportunidades para criar parcerias sólidas, se você entender como pensa esse cliente, muito diferente, né, do grande empresário. Você só vai conseguir ser propositivo nessas ações e antecipar essas ações para ele, essa proteção do patrimônio dele, se você, de fato, tiver foco nesse tipo de cliente. Senão, é meio que uma loteria e você cai de novo na esparrela de poder ser mais um do mesmo, que só vai levar para esse escritório, ou para essa empresa, uma ideia que já está todo mundo falando. Então, não é isso que vai fazer você se diferenciar. É possível ainda focar em empresas numa determinada fase de amadurecimento. Aqui, um exemplo mais trivial agora é das startups, né? Uma startup que está iniciando as suas operações, nesse momento, certamente é muito diferente de uma empresa que já está com suas operações consolidadas. Então, os serviços que elas vão demandar são diferentes, o seu apoio vai ser diferente, os riscos são maiores, e se você souber ajudá-los a mitigar esses riscos e aproveitar as grandes oportunidades de um negócio como esse, você também vai ser um recurso para lá de valioso. Na pessoa física... Ai, gente, eu estou o tempo todo falando da pessoa física, com a tela aqui. Mas vamos lá. Na pessoa física, uma tendência de nicho é o foco num perfil social ou demográfico. Você pode trabalhar com um perfil de cliente específico na pessoa física. Eu tenho alunos trabalhando só com direito
homoafetivo, então eles fazem só união estável, casamento, plano de saúde, adoção, sucessão, só para casais homoafetivos. Tem cliente também que trabalha, né, dos meus alunos ou clientes, trabalhando só com o direito dos idosos, entende? É um outro olhar, não é o conhecimento, é o cliente. Direito dos idosos, então eles atendem esse público em todas as suas demandas, ou as principais, então vai lá, plano de saúde, sucessões, questões previdenciárias, entende? É outra demanda. Deixa eu voltar aqui. É outra demanda. Aqui podemos ir, sim. Eu acredito que você vai concordar comigo que, ao ter essas pessoas como o seu foco, né, e ao poder oferecer para essas pessoas serviços que sejam um suporte diferenciado e amplo, direcionado para os desafios daquelas pessoas com aquele perfil, vai fazer de você um porto seguro a quem ela tende, né, ela ou elas tendem a recorrer a qualquer necessidade da vida física com repercussão jurídica. Então, isso é ou não é uma superdiferenciação focada, né, no cliente? Ainda não é pessoa física, você pode colocar várias outras modalidades, mas o mais importante é a gente pensar nos desafios. Eu disse que a gente está acostumado aí a pensar de um jeito mais na ciência, mas pensar focar no cliente, focar em ajudar o cliente é que é o diferencial. Na pessoa jurídica, um exemplo que eu deixei de mencionar é de um escritório que é focado em ajudar o cliente apenas a participar da sua primeira licitação. Veja, eu disse da primeira licitação, porque a gente sabe que quem está entrando nesse mundo das licitações, a primeira tem desafios muito diferentes. Se a pessoa com sucesso ou não quiser ir adiante na segunda, na terceira, na quarta, né? Claro que o escritório pode atender, mas ele atrai o cliente, dando todo o suporte no momento que ele está mais inseguro, que é na primeira licitação, e depois ele fideliza esse cliente. E isso, né, é uma estratégia que fica muito clara. Eu gosto desse exemplo porque mostra a estratégia por parte do marketing no curto, médio e longo prazo, né? Então, no escritório que atende os idosos, também que eu mencionei, todo o marketing está sendo focado nesse público. Então, as imagens do site conectam, os temas dos artigos fazem sentido, a cada mudança da legislação eles podem mandar uma atualização. É muito diferente de uma newsletter que vai para cliente, pessoa física, pessoa jurídica, e que o cliente abre uma vez, não encontra nada que lhe interessa, abre a segunda, depois não abre nunca mais o e-mail ou o WhatsApp, porque deixa de ver o advogado como uma fonte importante, né, de informação, ele deixa de ser uma fonte de informação útil. Então, você percebe como uma estratégia de diferenciação impacta positivamente o escritório, né? E o marketing do escritório. Então, existem várias outras maneiras, gente, de segmentar a sua área de atuação para você se diferenciar. E a gente não tem tempo aqui de nos estendermos, mas a mensagem principal é que você precisa fazer uma importante escolha estratégica. É essa aqui. Que serviços você deseja prestar para quem? Fazer essa escolha, definir em que áreas do direito ou de negócio você vai atuar, definir exatamente quem é seu público-alvo e que serviços você vai oferecer para esse público-alvo. Eu sei, pela minha experiência com centenas de alunos e também clientes, que não é um assunto trivial, mas há toda uma metodologia, esse passo a passo, que dá para fazer isso com segurança, com menos riscos e com mais inteligência de mercado. Então, se você fizer as escolhas estratégicas corretas, como a gente viu, esse investimento de tempo, dinheiro e energia em construir a sua diferenciação tende a dar muito retorno, como aconteceu no gráfico que a gente mostrou lá, né? Eu coloquei aqui mais alguns benefícios, só para ficar bem claro o que a gente já falou aqui. Então, a gente tem uma rápida... Quando a gente escolhe entre as estratégias de diferenciação, essa de escolhas de área-foco, a gente tem esses catalisadores, né, que a gente já mencionou do entendimento do cliente. O que resulta? Uma rápida conquista de autoridade, um melhor entendimento do cliente e, consequentemente, um melhor atendimento do cliente. Você conquista mais autoridade, como já falei. As inovações que você faz e cada vez mais fará, não serão inovações da sua cabeça, mas inovações tecnológicas de tudo que vem por aí, que vai ser direcionada para o que o seu cliente quer e precisa. Então, vai ser uma otimização dos seus recursos financeiros também muito grande, né?
Então, você traz para o seu escritório muitas otimizações e, sobretudo, o que a gente ama de coração, que são mais e melhores clientes, né? Eu procurei mostrar aqui hoje, gente, a importância de você se diferenciar nesse mercado tão competitivo como o da advocacia e também algumas formas que eu considero eficazes, né, de fazê-los. Eu espero ter conseguido sensibilizar você mostrando o impacto real que a diferenciação vai trazer na sua capacidade de atração, de retenção, no seu reconhecimento no mercado e, sobretudo, na rentabilidade e no crescimento sustentável do seu escritório. Como o nosso encontro aqui está terminando, pelo menos da minha parte, agora exclusiva, eu quero deixar uma mensagem que eu considero relevante para o futuro, que é o tema aqui desse nosso encontro maior, e para o presente, claro, né? Veja, os desafios que a gente está enfrentando nas nossas vidas pessoais e profissionais sinalizam para um mundo que não só já mudou, mas já mudou dramaticamente, mas ele vai continuar mudando e com cada vez mais celeridade, porque a forma com que a gente se relaciona com tudo mudou e esse espaço que o mundo digital pegou da nossa vida pessoal e da nossa vida pessoal, é um espaço que ele nunca mais vai devolver, é um espaço que não tem volta. Em particular, a advocacia, como eu mencionei hoje, logo nas primeiras frases do nosso encontro, ela passa por uma revolução tecnológica com todos os aplicativos na nuvem, os softwares de gestão cada vez mais capazes de facilitar o dia a dia do advogado, para lhe dar segurança no manuseio dos dados e cumprimento da LGPD, por exemplo, lhe dar segurança também no entendimento dos dados de performance do seu escritório, entendimento do cliente, e isso vai abrir portas para você para uma melhor gestão e melhores resultados. O Visual Law, a jurimetria e tantas outras possibilidades ainda que eu acabei nem mencionando. As mudanças, elas estão só começando em todas as profissões. A gente sabe, todo mundo se separar para estudar qualquer outro mercado vão estar mudando também, mas como a advocacia é uma profissão muito conservadora, a gente falava, eu, doutora Eliane, no começo, é claro que aqui vai ter mais resistência e mais desafios, porque a cultura também não é essa, né, aberta às mudanças. Então, a gente vai precisar pensar de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? O que a gente sabe é que o que deu certo, o que sempre deu certo na advocacia, ele não necessariamente continuará a dar resultado. Talvez você tenha visto isso no seu dia a dia e talvez a duras penas. O que tinha dado resultado até recentemente para atrair clientes, talvez não esteja mais funcionando, né? Então, por isso, é mais do que necessário que você esteja aqui e sempre investindo no seu aprimoramento profissional, como hoje você está fazendo aqui, investindo o seu tempo, numa quarta-feira aí à noite, quase dia de futebol, não sei se tem jogo hoje, mas você está aqui dedicando o seu tempo, a sua atenção na construção de um novo jeito de ver a sua profissão, a profissão que você escolheu para si. Então, continue, não pare, porque agora é essa. Não há como você ter resultados diferentes e agir sem agir de forma diferente. Mas para você conseguir agir de fato no seu dia a dia de uma forma diferente, é preciso que você aprenda a pensar diferente, gente. Pensar diferente é o maior desafio, talvez, né? A gente tem um novo modelo mental, um novo mindset, e essa palavra vai estar batida, mas nenhuma palavra reflete tão bem o que é isso, né? O que é a mudança do nosso jeito de pensar de uma maneira muito ampla, para quem tem que mudar o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar, o jeito de comprar, o jeito de vender, o jeito de trabalhar, é só uma mudança de mindset mesmo. A palavra, o anglicismo, nesse caso, eu acho que cai muito bem. Pessoal, olha, muito obrigada pela sua atenção, foi um prazer estar aqui. Na tela estão os meus contatos, está tudo centralizado aí no site katiamacedo.com.br. Não deixe passar no meu LinkedIn, nem me adicionar, se você se interessar em manter contato comigo. Dá uma olhada nessa trajetória de engenheiro e super executiva que eu era, você pode ver, não falo isso para me engrandecer, mas para você entender a mudança, né? E sim, trabalhei liderando várias empresas, e essa mudança de lá para advogada, que nunca advogou, e sim consultora em gestão. Isso é muito curioso, foi uma guinada de carreira enorme, uma mudança e tanto, e eu falo isso não para me enaltecer, mas para te dizer que faz parte, e que vai acontecer com muita gente, talvez com você também, porque as profissões vão mudar muito. A única coisa que não vai mudar é que o mundo estará sempre em mudança, e a gente precisa se preparar para isso.
a gente está mudando com ele. No que eu puder colaborar com você, com a construção da sua estratégia, a diferenciação da sua advocacia e com o seu marketing, ou qualquer outro conceito que seja a minha altura, das minhas competências, eu estou à disposição. Foi um prazer de novo, sucesso para você, foi um prazer estar aqui, muito sucesso, um abraço e até breve. Eu vou continuar aqui para escutar os colegas e aprender com eles. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutora Kátia. Foi realmente muito esclarecedora. Nós, advogados, temos uma enorme... não sabemos quase nada sobre marketing, então já deu para ter uma base até para as outras palestras que virão. Eu peço desculpas que eu acabei não falando o seu currículo, que eu tive um problema técnico aqui. Vocês já perceberam que tivemos uma exposição de uma advogada, engenheira, estrategista de negócios, idealizadora de treinamentos online, foi diretora e conselheira de grandes empresas petroquímicas. Então, eu peço aqui minhas desculpas. Fique com a gente aqui até o final, que depois nós vamos abrir para o bate-papo. E agora, já vou passar a palavra para o Thiago Facchini, que é apresentador dos podcasts jurídicos, Juriscast e Resumo Jurídico, palestrante e um entusiasta da aplicação da tecnologia como forma de descomplicar o mundo jurídico, formado em Comunicação Social pela Faculdade Anhanguera, pós-graduado em Gestão de Marketing Estratégico e Geração de Negócios pela Univille, MBA em Marketing pelo Instituto Sustentare. Tiago, com a palavra, como combinamos, mais ou menos 20 minutos. Tudo certo? E aí, pessoal? Muito obrigado, doutora Elaine, pelas boas-vindas. Muito obrigado, doutora Kátia, por essa grande introdução, que já resumiu um pouco do que ia conversar com o pessoal aqui. Bem-vindo também o doutor Leandro, que vai falar daqui a pouco. Bem-vindo o pessoal aí do chat, que conversou com a gente até agora, a Juliana, a Elisângela, quem mais? A Eduarda, Ana Cláudia, todos bem-vindos, fiquem à vontade, eu estou lendo o chat aqui, o pessoal ali da moderação já falou, quem quiser conversar, fazer perguntas para a gente, manda pergunta no Q&A. Bom, eu vou, fui rapidamente apresentado e por que eu estou aqui, num encontro de advogados e eu sou um profissional da área de marketing, olha só, que diferente, que único. Bom, eu sou publicitário, então não tem novidade aí. Eu tenho 15 anos de atuação exclusiva com marketing digital, então acho que está aqui um diferencial legal onde eu posso contribuir um pouquinho com o entendimento de vocês sobre o tema. E eu sou apresentador, olha só que coincidência boa, de um podcast jurídico chamado Juriscast, onde eu convido personalidades jurídicas, advogados, para conversar comigo sobre temas jurídicos. E eu tenho também agora um segundo podcast chamado Resumo Jurídico, onde eu resumo decisões, mudanças que acontecem ao longo da semana, Para quem não tem tempo de estudar tudo que aconteceu, um resumo, eu faço esse resumo em áudio para que você consiga consumir esse áudio onde quer que você esteja. O fato é que eu sou um entusiasta da tecnologia jurídica, eu sou responsável pelo marketing de uma empresa chamada 4Persons, onde a gente trata de OKRs, métricas, para permitir que empresas façam a gestão unificada e descentralizada de suas metas, de seus objetivos, de seus key results, tá? Que são o que a empresa quer atingir, se ela comprovar se ela está atingindo de fato os seus objetivos. Então, é parte do meu dia a dia. Eu também trabalho com tecnologia jurídica, então eu faço parte do time de marketing lá da ProJuris. E eu também fui por muito tempo desenvolvedor de software, eu desenvolvi um software, Tecnologia não faz parte do meu DNA, então eu desenvolvi recentemente um aplicativo para um dos meus hobbies, que é charuto. Então eu desenvolvi um aplicativo para avaliação de charutos, para controle dos seus charutos e tudo mais. Então eu tenho uma experiência bastante vasta e muito, muito, muito relacionado com tecnologia, que tem tudo a ver com marketing jurídico, tá? Eu também sou certificado em Google AdWords, Google Analytics, já tenho uma vasta trajetória no que tange ao marketing. Mas por que eu estou aqui? Porque eu faço tanto marketing há muito tempo, quanto marketing jurídico, O meu podcast Juriscast, ele já passou de 100 mil ouvintes, Então tem bastante gente que consome meu conteúdo. Eu tenho uma comunidade onde eu publico artigos jurídicos também, que só no ano passado eu tive mais de 14 milhões de visitas. Então eu vou tentar resumir
os princípios do marketing, né? Eu entendo que os advogados, eu ainda não sou advogado, mas em breve serei. Eu entendo que os advogados, infelizmente, não têm na sua graduação conteúdo suficiente sobre gestão, né? Nós não somos preparados para gerir uma empresa, para gerir um escritório de maneira adequada, na minha visão. Consequentemente, nós não temos essa visão também do marketing como parte do planejamento estratégico, como parte da necessidade de uma empresa se posicionar no mercado, ser vista, ser percebida, ser lembrada. Claro que com o provimento, né, do Código de Ética e da OAB, o 94 de 2000, que agora foi atualizado, 205 de 2021, tem algumas benesses aí para a gente conseguir trazer para o mundo jurídico que o restante dos segmentos já podiam utilizar do marketing, né, como, em essencial, aí, o impulsionamento do conteúdo, que acho que é o que está sendo mais falado recentemente, mas também falar de chatbots, WhatsApp, o próprio Google Ads, que é uma das minhas especialidades. Tem muita coisa legal, né, para a gente falar, mas o resumo é que eu faço marketing jurídico, então talvez eu tenha algo para compartilhar com vocês. Bom, na minha visão, inicialmente, marketing jurídico é marketing, né? E o marketing, ele é parte do planejamento estratégico, ele é parte de uma metodologia que permite que empresas, né, seja a empresa, você, advogado autônomo, você é a sua imagem, você é a sua marca, você é a sua empresa, seja você advogado, o seu escritório de advocacia, o seu escritório de advocacia também é uma empresa, ele também precisa de entradas e saídas, precisa receber mais dinheiro do que gasta para ele ser sustentável, né, e se perpetuar aí ao longo do tempo. Seja você que trabalha, né, como o exemplo da Kátia aí, dentro de um departamento jurídico, dentro de uma corporação, essa também é uma empresa, ela também precisa fazer marketing para que os seus produtos, seus serviços sejam conhecidos, reconhecidos e, acima de tudo, consumidos, né? Sejam comprados, para que você tenha aí um retorno financeiro sobre esse investimento de tempo. Então, como o Philip Kotler já resume para a gente, o marketing é um processo administrativo, né? De levar a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, quando a gente fala de marketing jurídico, a gente está falando exatamente disso, de permitir que as pessoas saibam a nossa especialidade, como a Kátia bem falou. É importante que a gente defina um diferencial, ou uma especialidade, ou uma forma de diferenciação. E no marketing, na teoria básica do marketing, a gente chama isso de 4 P's. Um P de produto, né, onde você precisa definir um produto. Muitas vezes o produto é você, a sua imagem, né, a sua especialidade. Você precisa definir um P de promoção, que aqui ele é um P de onde você vai promover o seu trabalho, onde você vai dar visibilidade para ele, tá? Um terceiro P, que é o P de praça, ou ponto de venda. Normalmente ele está relacionado com a sua localização geográfica, onde que você disponibilizará geograficamente, ou para que perfil de público, né? Onde ele está, ou que hábitos de consumo ele tem, mas praça está mais relacionado ao local onde você vai disponibilizar o seu produto, seu serviço. E, por fim, o preço, né? Como a Kátia falou, que se você não tiver um diferencial, o preço acaba sendo o diferencial definitivo. E esse é o último que a gente quer ser comparado, né? O P de preço, ele não pode ser o único diferencial. Pelo contrário, ele não tem nem que ser percebido, nem questionado. Se você é tão único a ponto de que o seu cliente não percebe que existe alguém melhor do que você, o preço é incontestável. Ele simplesmente vai pagar o que ele percebeu que você vale, tá? Mas tudo isso parte de um P básico, que é o P de público, né? Quando a gente quer definir uma estratégia para marketing digital, marketing jurídico, acima de tudo, tudo parte do marketing do público, desculpa. E eu encontro bastante gente que vem me perguntar através do Juriscast, né? Me manda e-mail, manda WhatsApp. Às vezes, quando existia ainda eventos físicos, né? Na última Fenaló, por exemplo, veio muita gente conversar comigo, falou: eu ouço seu podcast, não sei o quê, agora eu estou vendo a pessoa aqui por trás. Na época eu ainda não fazia o podcast no YouTube, as pessoas não conheciam o meu rostinho, só a minha voz, mas por onde começou esse negócio de fazer marketing jurídico, fazer algo, né, distribuir uma mensagem? Meu propósito é disseminar conhecimento jurídico. Eu trago sempre pessoas, convidados, especialistas em uma área do direito para compartilharem conhecimento, para quem não sabe aprender e para quem já sabe ampliar seu conhecimento. Então, tudo começa por definir um objetivo. Quando você tem uma estratégia, né, toda estratégia nada mais é do que um alinhamento e
Alinhamento para quê? Para você atingir um objetivo. Então, eu vou tentar ser extremamente didático, extremamente rápido por questão de tempo aqui. Então, quem está acompanhando, ó, Rodrigo aí que mandou mensagem, a Vanice, Juliana, se vocês quiserem, façam um checklist aí, vão ser apenas 2, 4, 6 pontinhos, tá? Pode anotar. Primeiro, definir um objetivo para a sua estratégia. Então, você vai fazer marketing jurídico? Vai. O que você quer fazer? O que você deseja alcançar? Eu vou me usar como exemplo para ficar mais didático. Então, eu decidi fazer um podcast jurídico. Por quê? Porque eu quero disseminar conhecimento jurídico. Eu entendo que, como a Kátia falou, 1.300.000 advogados no Brasil, tem muito advogado. E, sem dúvida, tem muito conhecimento que, quando disseminado, pode ajudar mais advogados a serem mais eficientes, né? Fazerem menos atividades repetitivas, aprimorarem o seu conhecimento sem necessariamente precisar investir dinheiro nisso, salvo tempo. Então, quem tem vontade, eu quero ser parte dessa disseminação desse conhecimento. Então, os meus episódios do meu Juriscast são parte disso. Então, eu defini que o meu objetivo é o quê? Atingir e ajudar o máximo de advogados possível com os meus podcasts. Legal, legal. Mas, linkando aqui com o tema, né? Como é que a gente faz um marketing jurídico que gera resultados, né? Então, toda estratégia ela é baseada num alinhamento que nos diz qual é o objetivo, o que a gente quer atingir, mas quando a gente passa a pensar no que a gente quer atingir, a gente precisa definir como a gente vai medir esse sucesso. Então, tem muito a ver com OKRs, né? A outra metodologia que eu utilizo para a gestão de objetivos-chave, mas assim, se você vai fazer uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing jurídico, você vai definir o que você deseja atingir, você precisa definir como que você vai medir esse sucesso, né? Então, no meu caso, vocês perceberam que eu abri esse papo falando que o meu podcast já passou de 100.000 ouvidas. E quando eu decidi fazer um teste, né? Foi um teste, sim, lá em 2017, eu gravei meu primeiro podcast convidando um amigo advogado para conversar comigo, no meu notebook, com um fone de ouvido simples, fazendo ruído, num lugar não preparado. Hoje eu tenho estúdio, tenho microfone, tenho tudo preparado e tal. Mas na época não era assim, mas o mais importante foi o quê? Foi definir o que eu queria. Eu queria testar se alguém consumiria conteúdo em áudio. Eu queria testar se mais advogados, mais pessoas tinham curiosidade ou necessidade de consumir conteúdo jurídico que não estava disponível facilmente em outros canais. Então, comecei a trazer pessoas que têm conteúdo de suas vivências, né? E como é que eu decidi medir isso num primeiro momento? Com base no volume de pessoas que estavam ouvindo os meus podcasts. E hoje eu tenho uma segunda métrica, que é o volume de mensagens que eu recebo de gente querendo falar comigo por conta de algum dos meus episódios. Então, chegam mensagens como essa aqui, né? Tá aqui conversando com vocês, é parte da medição do meu sucesso, né? Estou sendo visto como referência em marketing jurídico? Sim. Né? Outras mensagens que eu recebo de assessorias de imprensa, de advogados querendo se posicionar no meu podcast para conversar comigo, trazendo as suas especialidades, os seus temas para ganhar visibilidade, já que a minha audiência é super legal, né? Que mais? Parcerias de negócio, né? Tem empresas, tem advogados, tem outros profissionais que querem se aliar a mim e a minha audiência para fazer algum tipo de transação comercial. Então, desde o início do projeto, eu já sabia como que eu estaria medindo o sucesso dele. Né? E nesse caso, eram esses dois indicadores, o volume de visualizações, né, de ouvidas que eu teria ao longo do tempo e o volume de contatos que eu passaria a ter, contatos comerciais, digamos assim, através dele. Então, o objetivo nunca foi comercial, né, mas era um jeito de medir o sucesso. Então, o primeiro pilar que eu diria aqui para você que vai definir algo de comunicação de marketing jurídico defina seu objetivo, defina o que você quer e defina como que você vai medir isso, tá bom? Que mais? Definir um produto. Normalmente, quando a gente está começando, qual é o seu produto? Né? Pensa que você está entrando no supermercado, você vê lá uma gôndola, você vai comprar pão. Tem diversos tipos de pães. Tem pão normal, pão redondinho, pão quadradinho, pão fatiado, pão integral, pão com maçã, pão com outras coisas. Existem vários produtos e fazendo uma analogia bem chula, nós somos um produto também, né? O nosso escritório pode ser um produto, a especialidade dele, você, né? Eu como especialista, né? Como um podcaster jurídico, eu sou um produto, que eu sou comparado com os demais, como a Kátia falou, então assim, a gente precisa achar sim uma diferenciação, a gente precisa definir previamente o que a gente quer oferecer. Qual é o produto, né? Provavelmente vocês já se viram aí assistindo vídeos de
de pessoas no Instagram, advogados dançando lá no TikTok, outros escrevendo textos no LinkedIn e assim por diante. Legal, esse é o formato, é como a mensagem chega em você, mas qual é a oferta que tem por trás disso? O que essas pessoas, ou esses negócios, esses escritórios, querem oferecer? Como que eles querem aparecer e serem percebidos? Essa é a pergunta. Então, quando você se colocar aí no holofote, né, ou se colocar aí numa gôndola de se comparando a um produto, qual é o seu produto? O que você vai oferecer? Qual é o benefício de consumir o seu produto, ao invés, como a Kátia falou, de consumir o advogado da porta ao lado? Né? O que você tem de diferente? Quais problemas você resolve? Né? Quando um cliente procura, se você tem uma especialidade, sei lá, você é advogado especialista em agronegócio. Pô, é legal ser especialista em agronegócio, mas que problemas alguém que trabalha com agronegócio resolve? Né? É o problema trabalhista entre safra. Porra, legal. Entre as safras eu tenho um problema de disponibilidade de pessoas e, por consequência, acaba tendo um volume trabalhista alto. Ou eu tenho dificuldade na contra-safra de manter os contratos com os meus fornecedores. Tá? Eu tenho um não contencioso ali, um consultivo mais alto, e por isso eu preciso ter uma especialidade diferente. Que tipo de problemas você resolve para que a pessoa que está lá envolvida no agronegócio perceba que você fala o idioma dela, que você entende do que ela precisa resolver de problemas? Então, é a famosa diferenciação que a Kátia falou. E falar o idioma, né, do público que você escolheu, né, da segmentação que você escolheu, da diferenciação que você escolheu, faz toda a diferença para que eles percebam você como entendedor da realidade deles, entendedor dos problemas do dia a dia deles, em vez de simplesmente se declarar um advogado, assim como vários outros, né, que podem aparecer. Você precisa ser lembrado por algo. E normalmente essa segmentação, essa diferenciação que a Kátia tão bem falou, faz toda a diferença. Tá bom? O que mais? Isso leva você a pensar no seu público. Vou usar esse exemplo aí. O meu exemplo é muito mais fácil, né? Eu decidi fazer um podcast jurídico. Eu defini falar de temas jurídicos com advogados, né? Não com o público final. Eu não quero falar com as pessoas que estão tendo problemas com inventário. Poderia, mas não é o meu caso. Eu queria falar com advogados. As minhas temáticas são para advogados. A gente fala de problemas do dia a dia de advogados. Então, o meu público passou a ficar bem definido, a minha oferta está bem definida. É um podcast jurídico, né? Mas tem advogados, tem escritórios, tem pessoas, né, influenciadores sociais que falam de temas para o público final. E tudo bem, é tudo uma questão de definir bem o seu público. Né? A Kátia chamou isso de nicho, ela chamou de segmentação. Se você quiser fazer conteúdo recorrente sobre direito familiar, ótimo, você tem que fazer uma linguagem que a pessoa lá da família, né? A pessoa que está se separando, a pessoa que está tendo um problema com a guarda dos filhos, a pessoa que está tendo uma dificuldade do dia a dia, você tem que falar o idioma que ela fala, você tem que se expressar com as palavras que essa pessoa usa no dia a dia dela. Você não pode falar um juridiquês, você não está falando com outro advogado, você está falando com o seu futuro cliente, mas ele precisa, de novo, conforme o item anterior, ele tem que entender que você entende do problema dele. Você tem que entender, você tem que falar sobre os problemas que você resolve. Poxa, você precisou sair e deixar o filho com a mãe. Isso é abandono ou não? Pô, você consegue falar uma coisa que a pessoa está vivendo no dia a dia dela. Você está passando a produzir conteúdos relacionados com uma dor. A gente chama, né, tem uma metodologia aí, um tema para quem quiser estudar mais, chamado Spincelling, um jeito de detectar e usar o discurso de vendas, né, falando em problemas do dia a dia. Você fala o idioma que o seu público está falando. Então, falando aí do terceiro bloco, né, desses P's do marketing, você precisa definir o público com quem você quer falar. Logicamente, você vai, em algum nível, precisar estudar o tamanho desse público, quem eles são, como eles se comportam, para que você defina qual é a rede onde eles estão, né? Se é no TikTok, se é no LinkedIn, se é no Instagram, se é no Facebook, se não é nenhum desses, é no seu próprio blog, no seu próprio site, se é no seu canal do YouTube, não sei. Vai depender da sua estratégia, mas ela só existe se você pensar nela antes. Então, invista um pouquinho de tempo nisso, tá? Quem faz tudo não faz nada, a gente precisa focar, né? Que mais? Praça. A gente, quando fala de praça, no marketing é algo bastante amplo, segmentação geográfica, onde coloca a loja, onde passa gente, onde não passa. Mas o nosso mundo aqui de marketing jurídico começa por avaliar se você vai ou não oferecer a sua comunicação num ambiente exclusivamente digital. Hoje em dia o digital é moda, porque todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo abre o Instagram, abre o Facebook, vê alguém fazendo algum tipo de conteúdo, mas é uma opção.
Muitas pessoas não falam sobre isso, mas fazer marketing digital não é uma exclusividade, apesar de ser uma tendência. Continua tendo gente fazendo o quê? Palestra, dando aula, fazendo eventos, fazendo prospecção com base no seu relacionamento e tudo certo. Tudo isso é marketing jurídico, tá? Pode não ser tão digital, pode não ser tão do momento, mas funciona também. Então, tudo bem, é você que define qual é a sua praça, onde que você tem, onde as suas soft skills, né, suas habilidades comportamentais melhor desempenho, seja no ambiente digital, se você se dá bem com vídeo, com imagem, show, mas se não, se você prefere o tete a tete ou ao vivo, ótimo, tem estratégias legais para você levar sua mensagem para onde ela precisa chegar da mesma forma, tá? Por fim, promoção. A promoção bate um pouquinho aí no impulsionamento de conteúdos, não vou nem entrar na parte técnica, né, de como isso funciona, apesar de poder compartilhar esse conteúdo com vocês, quem quiser saber mais, quiser entender na prática como é que funciona o impulsionamento em si, a parte do leilão, a parte da segmentação, quanto que paga, quanto que não paga, quem que paga mais, quem paga menos, se meu concorrente paga mais, quem que aparece mais ou menos, tudo isso eu posso discutir um outro papo com vocês, basta me chamar lá no @Thiago Facchini, mas quando a gente fala de promoção é onde você vai promover essa sua imagem, se você vai produzir conteúdo, esse seu conteúdo, por onde que esse conteúdo vai passar até chegar nesse público que você definiu, nessas pessoas que você quer atingir, sejam elas quem são. Então, agora está oficializado, agora oficialmente nasceu, né, o termo marketing jurídico, né, antes desse provimento, esse termo, digamos que ele não estava oficialmente cunhado, agora está, e o impulsionamento nada mais é do que, dependendo da rede social onde você estiver, se o seu conteúdo estiver lá, você poder pagar para que ele chegue a mais pessoas com determinado perfil, né, em determinado segmento, com determinado tipo de comportamento. Demanda, sim, que você tenha determinado conteúdo técnico da própria rede, da plataforma de mídia. Eventualmente, cabe aqui, sim, você buscar a ajuda de um especialista, tá? Porque eu, como especialista em marketing, em especial digital, faz muita diferença, né? Se duas pessoas investirem R$100 numa comunicação similar, com estratégias diferentes de segmentação, elas vão ter resultados extremamente diferentes. Então, não é só apertar lá em promover no Instagram, botar R$50 e achar que esse é o melhor jeito. Não, tem profissionais que podem ajudar você nisso e tem muito conteúdo na internet que, se você tiver tempo e boa vontade, você também aprende a fazer, tá bom? E, de novo, isso influencia em você escolher a rede que você quer usar, tá bom? Nem toda rede é boa para todo público. Isso é importante você perceber e pensar antes, tá? Correndinho aqui que meu tempo já fechou. Por fim, o código de ética, ele é seu amigo. Eu converso com muito advogado que fala, eu não faço nada disso porque eu tenho medo. Medo de errar, por não entender, né? Não ter tanto conhecimento técnico de marketing, de comunicação, quanto não ter conhecimento sobre os meandros ali do código de ética, acaba não fazendo nada, acaba ficando imobilizado e deixando de utilizar um espaço que está disponível, né? Como a Kátia falou, está disponível. Agora ele vai passar a partir, né, do dia 22, 23, ele está ainda mais disponível para mais gente, mas assim, não é um espaço, é um espaço virtualmente infinito, extremamente geolocalizado, você consegue conversar com pessoas na região que você quer, com o comportamento que você quer, você consegue distribuir a sua mensagem muito bem para pessoas que de fato podem ter mais interesse de consumir a sua mensagem sem necessariamente precisar gastar muito com isso. Então, é sim algo a ser avaliado, algo a ser considerado, em especial para quem tem menos recursos, porque uma mensagem estrategicamente distribuída para a pessoa certa, no momento certo, acaba tendo um custo muito menor do que botar uma propaganda na TV e dessas, né, X pessoas que viram 1, 2, 3% ser o seu público-alvo, tá bom? Leiam o código de ética, leiam esse provimento, estudem, porque assim, ele é nosso amigo, ele barra poucas coisas, ele limita as coisas que vão nos diferenciar de uma maneira ruim, mas é importante que a gente conheça para a gente não ter medo dele. Essa é a mensagem, não tenhamos medo do código de ética. E por fim, a última dica, claro, consumam o Juriscast. Se você usa aí o Spotify, vai lá no Spotify e digita Juriscast, você vai conseguir ouvir os episódios do meu podcast. No dia 11, agora semana que vem, vai ter um podcast presente aí do Dia do Advogado, com 5 advogados discutindo o código, né, de ética, esse provimento, a parte da ética do marketing jurídico e tudo mais. Então, consumam conhecimento, ele está disponível na internet. Quem tem vontade, quem gosta de ir atrás de conhecimento, acha. E quem
acha conhecimento e consome ele, evolui. Então, sigam curiosos, sigam evoluindo, consumam o Juriscast. Quem quiser conversar comigo, basta procurar aí @Thiago Facchini em qualquer uma das redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, estou testando agora também. Estou tentando, porque o meu negócio, o meu público está mais no áudio, né? Então no Spotify é fácil de me encontrar, no Deezer, no Google e Apple Podcast é fácil de me encontrar, mas nas demais eu estou tentando estar ainda mais presente. Então me chamem, perguntem, façam aí os seus questionamentos. Deixa eu ver aqui, ó. Thiago, me senti acolhida ao grupo. Obrigado, que bom, a comunicação social. Obrigado aí para a galera do chat, eu não consegui responder e ler todo mundo por causa do tempo, já me excedi aqui uns minutos, mas estou aqui à disposição, no final a gente vai conversar mais, meus contatos estão à disposição. Desculpa a correria, mas é assim que faz. Obrigado, Kátia, Leandro e doutora Elaine, muito obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero ter ajudado a audiência. Bola para frente, que tem espaço para todo mundo. Muito bom, Thiago, obrigada, foi excelente. É bom para nós, advogados, assim, ouvir uma pessoa que não é advogado ainda, embora daqui a pouco você, né? Mas, enfim, já quebra uns paradigmas, então foi em boa hora e sempre acrescenta, foi muito bom. Agora, para não perdermos mais tempo, que a gente ainda quer fazer um bate-papo no final, né? Vamos passar, então, a palavra para o Leandro Ramos. O Leandro é administrador de empresas formados pela USP, cofundador da agência Javali, especialista em marketing jurídico e host do Juridicast, o maior podcast de marketing jurídico do Brasil, segundo ele. Com a palavra, Leandro. Muito obrigado, doutora Elaine, obrigado, Thiago e Kátia. Fico com o desafio aqui, né, de falar um pouco mais depois da brilhante exposição da Kátia e do Thiago, né? Eu acho que durante esse período aqui de uma hora foi muito bom ouvi-los e também já ir acompanhando um pouco as perguntas, né? Afinal de contas, eu acho que tanto a Kátia quanto o Thiago trouxeram algo que é muito importante, né? Que é a questão do posicionamento, né? A Kátia coloca aquela pergunta no final da apresentação dela que me tocou muito, né? Que serviço que eu quero prestar e para quem que eu quero, né, prestar esse serviço, né? E o Thiago desenvolveu muito em cima disso, né? E puxa o gancho a partir da fala dos dois, né? Porque quando a gente fala em marketing jurídico, né, no momento atual a gente vive uma discussão, né, da evolução do provimento, que ela visa acompanhar um pouco a evolução do marketing, né? O provimento era lá do ano 2000, já estava defasado, é evidente que é uma baita evolução do que tínhamos no passado em relação ao momento atual, mas ainda assim, né, certamente os profissionais de marketing, os profissionais de direito gostariam que ele ainda tivesse evoluído a mais. Acho que isso é uma outra discussão, mas o que eu tenho visto, né, como discussão, sobretudo acerca da evolução do provimento, é que a gente discute muito marketing, discute muito canais, né, e é fundamental eu discutir canais, ou seja, onde eu vou colocar minha mensagem? É Facebook, é LinkedIn, é Instagram, é anúncio no Google, é site, é podcast. Enfim, isso tudo é muito importante, mas antes do canal, é fundamental termos um alinhamento estratégico, que passa, sim, pelo que os colegas aqui mencionaram, de eu entender que serviço que eu presto, para quem eu presto e quais são os meus diferenciais. E eu vejo pouca discussão acerca desses assuntos dentro do contexto jurídico e fora dele. Eu, antes de trabalhar dentro do mercado jurídico, trabalhei durante muitos anos no marketing de empresas que investe pesado em marketing, né? Que não são mercados regulados, como o mercado do direito. E esse é um problema geral no marketing. E quando a gente vê a evolução tecnológica acontecendo, a profusão de novas redes sociais, agora tem TikTok, a gente tinha Clubhouse, né? Quem se lembra do Clubhouse no começo do ano, né? Será que o Clubhouse é a nova paleta mexicana? A gente não sabe. O que a gente sabe é que redes sociais, canais, tecnologia, isso surge, isso vai. E o que não vai é justamente a estratégia. E aí vamos discutir um pouco como ocorre a venda do serviço jurídico. A venda do serviço jurídico é muito baseada na confiança. E isso, ao meu ver, posso estar enganado, mas ao meu ver isso não mudou com tecnologia. Mudou a forma de eu construir confiança, mas não mudou a forma de se contratar o serviço jurídico baseado na confiança. E quando a gente fica muito focado, agora eu posso fazer anúncio, eu posso usar rede social, eu não vejo essa discussão ocorrendo no mercado, né? Porque como é que eu vou vender confiança? Partindo da premissa, né, que eu, advogado, ou eu, escritório, já tenho clareza de para quem eu vou vender, quais são os meus diferenciais, eu preciso transmitir essa confiança nesses canais digitais. E aí, o que a gente observa? Que uma forma,
né, comum, em que a OAB nunca vedou isso é importante dizer, até antes dessa evolução do COGESTICA, a OAB nunca proibiu os advogados de compartilhar conhecimento, né? E a compartilhamento de conhecimento, ele é um caminho natural da gente construir confiança, até porque a venda do serviço jurídico é uma venda de um serviço técnico complexo. O advogado, vocês advogados que estão aqui nos acompanhando, vocês são detentores de um conhecimento muito específico, né? E isso constrói confiança, né? Quando a gente, por exemplo, vai num médico, o médico está lá de jaleco branco, a gente tende a confiar nele. Ou ainda, quando a gente entra num avião e vê um comandante com uniforme, com cap, são formas de construir confiança. No direito, né, eu me ative aqui em 2 exemplos que fala da vestimenta, mas no direito, que também podemos ter uma forma de se vestir, mas a maneira como o advogado transmite confiança é com o seu saber jurídico. E aí, o que ocorre? A gente está falando muito em canais novos, mas é fundamental a gente ter uma estratégia de construção de confiança. Isso vai passar por produção de conteúdo. E aí que a gente entra num segundo desafio, né? Não só de definir posicionamento, mas também de como que eu passo esse conteúdo. A maneira como a gente comunica muda bastante, né? E a gente hoje vive um mundo que as pessoas acessam conhecimento por meios digitais, esses meios digitais, por sinal, se dão a maioria das vezes por celulares, então é uma comunicação muito mais dinâmica, muito mais objetiva, muito mais direta. Então é fundamental o advogado entender que não basta só estar numa rede social, não basta só fazer anúncio, porque fazer anúncio, como colocou a Kátia lá no início, é uma possibilidade, agora é uma oportunidade sim, não estou negando, mas ao mesmo tempo vai trazer muito mais desafio, porque, né, imagino que muitos conheçam aqui, não vou entrar em detalhes, mas a dinâmica dessas redes sociais, ou ainda de um Google, é fazer leilões, esse é o negócio deles. Eles vendem anúncios, e esses anúncios, os preços variam em função da demanda. Como a gente tinha proibições em muitos estados, enfim, o volume de anúncios, por exemplo, que acontecia nas redes sociais do Google era baixo, as palavras-chave que moviam o mercado jurídico tinham custos muito baixos. Agora, com a abertura, tende a subir. Então, significa o seguinte: o que é oportunidade no primeiro momento não necessariamente vai ser no segundo. E mais, não adianta eu fazer um anúncio, eu preciso ter conteúdo. O conteúdo tem que ser produzido na ótica do cliente. E aí eu acho que entra um outro desafio que eu vi os colegas aqui mencionar, é que o advogado precisa entender pensar um pouco mais com a cabeça do cliente. Não adianta eu escrever um artigo bacana no Migalhas, ou ainda no meu site, mas que é uma linguagem pouco acessível, que gera confusão, que eu não esclareço, né? Que eu crio distanciamento. O mundo que a gente vive hoje é muito mais de proximidade, né? E a gente observa, né? O belo trabalho que o Thiago faz, por exemplo, é justamente para criar proximidade com a audiência dele, né? No podcast dele. Então, eu acho que é fundamental o advogado ter essa preocupação. Um outro aspecto que me parece relevante nessa discussão é pensar o seguinte: não basta só fazer conteúdo. No passado, né? Tem uma frase que é atribuída ao Bill Gates, que ele dizia há 20 anos atrás, que conteúdo é rei. Ou seja, que resumia basicamente o seguinte: olha, para você aparecer na internet, basta ter um bom conteúdo. Sim, isso é verdade. Mas antigamente, bastava ter um bom conteúdo e você já ganhava o jogo. Hoje, ter um bom conteúdo é só para você entrar no jogo. Eu preciso ter um conteúdo que seja bem distribuído, que tenha relevância, que tenha time. E aí, qual que é o ponto? Tem muito conteúdo sendo produzido, gente. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem um número, uma estatística americana que diz que cerca de 60% a 70% de todo o conteúdo B2B produzido no mercado americano, ou seja, conteúdo de que a empresa produz para a empresa, não é visto por ninguém. Então, a gente, no fundo, está vendo várias conversas vazias. A gente vê um monte de gente lá no Clubhouse falando para ninguém. Ou ainda, vou pegar um exemplo mais prático, muitos posts sendo produzidos para redes sociais que poucas pessoas seguem. Então, é fundamental eu ter um conteúdo que chegue às pessoas, né? Muito baseado no que os colegas falaram, que é um conteúdo que tem que ser segmentado, que tem que ter clareza. Então, é fundamental eu pensar num bom conteúdo, ter uma estratégia de distribuição e pensar o seguinte: as pessoas não têm tempo para consumir esse conteúdo, basta a gente olhar para a nossa realidade, né? A gente provavelmente entra numa rede social, a gente vê uma profusão de postagens, de artigos. A gente gostaria de consumir muito mais conteúdo do que efetivamente a gente consegue. Pega o exemplo até dos streamings, né? Não só conteúdo informativo, mas conteúdo relacionado à diversão, por exemplo. Né? A gente não consegue ver todos os filmes e séries que estão disponíveis para a gente. Né? Então, esse desafio
se apega aqui também. Outra questão em relação ao conteúdo, que vai ajudar vocês a construírem credibilidade, tem a ver também com regularidade, né? Como eu falei, um bom conteúdo, ele é simplesmente para a gente entrar no jogo, ele não vai ganhar o jogo efetivamente, tem que ter uma boa estratégia de distribuição, mas eu também tenho que ter regularidade, porque, sobretudo falando de redes sociais, se eu não tiver uma frequência mínima, os algoritmos dessas redes sociais não vão notar muito a nossa presença lá. Então, é fundamental eu ter uma regularidade, que não significa que tem que postar todo dia, postar qualquer coisa, porque, de novo, eu volto na questão da relevância, né? Eu prefiro que a gente tenha menos postagens, mais conteúdos relevantes, mas também não adianta eu ter um bom conteúdo relevante que eu posto muito de vez em quando. Isso também não vai trazer grandes resultados, né? Então, eu observo o seguinte, que o desafio que a gente tem hoje, né, é construir relevância, é construir credibilidade, porque isso vem antes do provimento que a gente está tendo agora uma modificação, vem antes das redes sociais. O que mudou é a maneira da gente construir credibilidade, né? Que hoje a gente tem canais digitais, tem muito mais recursos, né? Como colocou o Thiago agora no final, a gente consegue segmentar bem a nossa comunicação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma banca que tem mais de um sócio, mais de um advogado, com mais de uma especialidade, o escritório pode comunicar várias especialidades num grau de profundidade, e aquele sócio em particular, ele pode ter conteúdos mais profundos dentro da área de atuação dele. Isso é um aspecto importante. Outro aspecto que a gente observa, que a gente tem notado em todos os mercados, é que cada vez mais as pessoas estão buscando especialistas. Então, não que a gente não tenha espaço para os generalistas, não estou dizendo isso, muito pelo contrário, mas porque o mercado quer algo até ambivalente, eles querem profissionais com uma visão, num primeiro momento, generalistas, mas ao mesmo tempo que se especialize em algumas áreas, né? E então, é fundamental, se eu quero ganhar relevância nos canais digitais, eu tenho que ter alguma especialidade. Não dá para hoje eu falar sobre direito ambiental, amanhã direito do trabalho, eu posso até falar, só que dificilmente eu vou ser reconhecido como especialista. Falando de uma rede social em particular, como é o LinkedIn, que é uma rede social de cunho estritamente profissional, o LinkedIn tem uma estratégia que ele, inclusive, vem intensificando recentemente, de fazer com que as pessoas lá sejam reconhecidas por determinadas especialidades, no que tange aos seus expertises técnicos, né? Tanto é que agora, né, uma modificação recente, o LinkedIn permite quem produz posts ali com alguma regularidade, colocar do que ele faz esse post, em qualquer especialidade. Então, observem que essa rede social, que ela é uma rede muito importante para muitos aqui de vocês, ela já quer cada vez mais que a gente se especialize. Então, não dá para a gente ficar falando de tudo o tempo todo, né? Porque é tentador, né? Os meios digitais, as redes sociais permitem dar voz para as pessoas, isso é muito democrático. Mas dentro de uma estratégia de marketing, isso pode ser um tanto quanto perigoso se a gente começa a dar opinião de tudo. A gente pode entrar em algumas enrascadas num determinado aspecto, mas, sobretudo, não ajuda a gente a construir uma imagem de especialista se a gente não tem uma estratégia, né? E eu acredito, né, que a evolução que a gente está observando, né, no contexto do marketing jurídico aqui no Brasil, ela é muito positiva, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está trazendo uma série de desafios, né? Que é justamente essa questão de que vai aumentar a competição. É bem possível que a gente vá ver um aumento de postagens, evidentemente que, por ser uma regra nova, ainda vai ter um entendimento do mercado, de como se adaptar a tudo isso é natural, né? Mas eu penso que a gente tende a aumentar o número de conteúdos gerados, o número de anúncios, e não necessariamente a gente vai observar um aumento de geração de negócio se a gente não vê estratégia. E eu falo isso baseado em outros mercados que já fazem publicidade desde o dia que o Google nasceu, no fim da década de 90, ou ainda há mais de 10 anos, 15 anos, aí que tem Facebook, gente. Entende? Eu que trabalhei em mercados que fazem publicidade desde o dia 1 dessas empresas, o desafio lá são outros, né? É ir para outros canais, tomar cuidado com modismos, como, por exemplo, nada contra o Clubhouse, mas o Clubhouse, aqui no Brasil, ele virou algo de nicho, né? E eu vi, no início do ano, quando o Clubhouse ganhou notoriedade, escritórios
de grande porte, abrindo canais, advogados, investindo uma energia e hoje já saíram, né? Eu acho que outro aspecto fundamental, a gente não precisa estar em tudo, não precisamos discutir de todos os assuntos, não precisamos estar em todas as redes sociais. É crucial a gente, como colocou o Thiago, cada rede social tem o seu papel. Então é fundamental a gente escolher a rede social que cabe com o meu público. Ah, o Instagram é melhor que o LinkedIn? Não sei. Vai depender do público, com quem que vocês conversam, né? O que eu posso garantir é que cada rede social tem a sua etiqueta, tem a sua linguagem. Não dá para eu pegar, fazer um post no LinkedIn e copiar ele exatamente igual para o Instagram, que é uma linguagem diferente, né? Você não pode colocar link direto no post, o formato é diferente, a linguagem é diferente. Posso até abordar o mesmo conteúdo, mas antes disso, vamos voltar para a estratégia. Meu cliente está no Instagram, eventualmente ele pode estar nos dois, né? Eu trabalho aqui na Javali com escritórios de porte médio e grande, advocacia empresarial. Então, são escritórios, né? Primeiro, advocacia empresarial. Aí, um erro comum é achar, bom, advocacia empresarial não pode estar no Instagram. Calma. Uma empresa B2B, ou seja, uma empresa que atende, um escritório, perdão, que atende empresas, essas empresas são feitas por pessoas. Quando um escritório vende para uma empresa, ele está vendendo para uma pessoa naquela empresa. Essa pessoa tem Instagram também, só que muda a linguagem, né? Então, o primeiro aspecto é entender onde está meu cliente. O segundo aspecto é quantas redes sociais eu consigo alimentar. Porque, eventualmente, meu cliente pode estar no LinkedIn, no Insta, no Face, no YouTube. Tudo bem. Eu consigo estar presente com qualidade em todos esses canais? Não consigo? Não preciso estar. É fundamental a gente começar por poucos canais, né? É tentador, né? Ah, agora é o TikTok. Então, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que aprender a fazer dancinhas. Não sei, né? Eu acho que o aspecto aqui é a gente compreender quem que é meu público, que foi muito bem colocado pela Kátia e pelo Thiago. Para quem que eu quero vender, quais são os meus diferenciais. E aí, depois que a gente começa uma discussão de canal, aí a gente vai discutir conteúdo. O que eu noto é que o mercado, não só o mercado jurídico, sempre começa de trás para frente. Vou começar a falar de rede social, vou começar a falar de canal, e aí vou falar de anúncio, que agora eu posso fazer, mas eu nem sei se meu cliente vai comprar anúncio, né? Nem sei se meu cliente procura escritório de advocacia no Google. Por exemplo, o perfil de escritórios que eu trabalho, estar bem ranqueado no Google, não que não seja ruim, jamais será, mas não é mandatório, porque são escritórios já bem conhecidos, em que, quando vai se dar uma contratação, no fim, muitas vezes o cliente lá da empresa quer saber qual sócio que vai atender ele. Então, interessa mais saber qual que é a formação daquele sócio, se aquele sócio vai atender ele no dia a dia ou se ele vai passar depois do trabalho para um outro advogado do escritório que não seja ele, entende? Então, isso é uma preocupação de um determinado tipo de contratação, né? O que a gente precisa entender é isso, né? E o que eu noto em marketing é tentador discutir canais, discutir modas. E aí eu acho que tem muito a ver com o nosso mercado, que é um mercado que vive muito de novidades, sobretudo dentro do contexto do marketing digital, que está surgindo coisas novas o tempo todo. E por um lado, vende-se bastante, a imprensa vende bastante, né, todas essas evoluções, e elas merecem ser acompanhadas, mas, ao meu ver, o que não mudou é a questão da confiança. A confiança, gente, a gente constrói, primeiro, está muito vinculado à reputação, né? Isso é uma corrida que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? O trabalho que o Thiago, por exemplo, faz há um bom tempo com o Juriscast, que vem muito antes do Juridicast, que é um podcast que eu também tenho aqui de marketing jurídico, é um trabalho de formiguinha, e o Thiago depois pode contar melhor aqui o quanto que isso, né, é dia após dia. Então, um trabalho de produção de conteúdo, de construção de presença, é algo que se dá aos poucos. É evidente que eu posso acelerar se eu tenho uma verba milionária de marketing, mas eu acho que não é o caso e nem precisa ser, no caso dos advogados, né? Então, o trabalho de reputação, ele é algo que é uma corrida de longo prazo, não é corrida de curto prazo. Acho que isso é importante entender. Pelo menos é a minha visão, eu vejo muita empresa aí prometendo resultados rápidos, né, sobretudo com marketing de conteúdo. Não acredito nisso, né, porque é preciso tempo. Outra questão, é fundamental a gente também cuidar de outros elementos de identidade no que tange ao marketing, como colocou também o Thiago. Marketing digital está aí, mas eventos offline ainda tem o seu valor. Evidente que estamos vivendo um momento delicado, mas, né, a gente vai sair dessa pandemia, né, e sempre foi algo importante para os advogados, né, dar aulas, escrever livros. O que eu posso afirmar para vocês é que vocês têm que usar também canais que vocês se sintam confortáveis,
né? Então, tem gente que se dá melhor com texto. Tem pessoas que leem, mas o vídeo vende mais que eu... Sim, mas se eu não tenho habilidade, eu não tenho desenvoltura para fazer vídeo, não tem por que eu fazer vídeo, né? Ou ainda, agora é podcast, né? Podcast agora tem mais apelo do que o vídeo em algumas discussões. Sim, é um formato muito interessante, mas você consegue fazer podcast na sua rotina? Porque produzir podcast semanalmente, por exemplo, que é o que a gente faz aqui no Juridicast, dá muito trabalho, é um baita investimento de tempo, né? Então, é fundamental vocês entenderem um pouco isso. Eu gosto muito de dizer que a gente vê muita fórmula pronta sendo vendida em marketing, mas eu acho que se as fórmulas prontas elas funcionassem exatamente iguais para todo mundo ia se destacar igual, todo mundo ia vender igual, todo mundo ia ter os resultados que gostaria que tivesse, e não tem. E por que não tem? Porque não tem muita fórmula, tem boas práticas, sim, a gente pode citar várias, acho que, mas não tem fórmula, né? E eu realmente, o conselho final que eu posso dar a vocês tomaria muito cuidado com promessas de resultados rápidos, com promessas de fórmulas muito prontas, porque eu, particularmente, vejo isso não funcionar na prática. E vejo muitos escritórios depois, muitos advogados chegarem, às vezes, para conversar com a gente, dizendo, olha, mas não deu certo, não acredito em marketing, marketing não é para advogado. Olha, o que eu posso dizer o que não dá certo, talvez não deu certo para você, pode dar para outro, ou ainda a abordagem que isso foi, né, colocada. E tem muito guru por aí, né, no mundo dos negócios, em marketing, então nem se fala, que fica profetizando fórmulas e que, infelizmente, acho que a maioria delas não funciona, porque como a gente pode observar, o marketing assim como o direito, é uma ciência humana, né? E quando tem um ser humano do outro lado, com um monte de conteúdo, com um monte de oferta jurídica, 1.300.000 advogados, né, Kátia? 165 clientes, né, fazendo uma conta ali rápida, né? Então, assim, não acho que vai ser uma fórmula simples que vá resolver. Mas aqui a mensagem, gente, né, para efetivar aqui ao final dessa minha primeira fala, não é uma mensagem negativa, não, muito pelo contrário, é trazer uma visão positiva e crítica, né? Que a gente tem que, depois de ter clareza de estratégia de negócio, a gente começa pelos canais, e a gente tem que ter estratégia, né? E lembrar que o que vai vender o advogado, o escritório, é a reputação de vocês, não é um Facebook, não é um Instagram, não é um podcast, é vocês. Isso são só canais que vocês vão colocar o expertise de vocês. As pessoas vão contratar um advogado para colocar questões muito sensíveis, muitas delas sigilosas. Algumas pessoas vão colocar a vida delas na mão de vocês. Isso requer conhecimento e muita confiança. O marketing não constrói confiança. O marketing ele constrói pontes para essa confiança existir. Mas o marketing bem feito, o marketing sério, ético, ele não vai vender algo que não existe. Ok? Bom, acho que a minha fala inicial era essa, e gostaria de passar a palavra aí para a doutora Elaine. Muito obrigado. Eu agradeço, Leandro, foi ótima a sua apresentação, foi complementar, né? Mas o que ficou aqui, acho que a mensagem que os três falaram foi que o marketing sem foco e estratégia sozinho não adianta nada, né? Eu queria aproveitar o tempo aqui, que não é muito grande, mas vamos tentar responder rapidamente umas 3 perguntas aqui, e depois, se for possível, eu gostaria de fazer uma também, tá? Super fácil, viu, doutora Kátia, essa primeira, mas, enfim, vou passar para você, porque está falando de compliance, achei que poderia ter mais afinidade. Como faço para aprimorar minha prospecção de empresas de grande porte na área do compliance? Tá sem áudio. Tá sem áudio ainda. Ele está abrindo e fechando. Agora abriu. Então, primeiro, né? Então, a gente tenderia a dizer assim, bom, vamos lá trabalhar no LinkedIn, ver essas empresas, mas eu concordo plenamente com o Leandro e um pouco que o Thiago falou, e você acabou de resumir, não tem como chegar e dar uma solução, entende? Tem que entender exatamente o que você quer fazer, que problema você quer resolver, que tipo de empresa exatamente desse mundo enorme de compliance tem desafios, tem empresas que estão no momento
A, outros no momento B, no momento C. Então, quando você tenta atacar todas as empresas que estão com necessidades de suprimento, de suporte jurídico, com complexo, isso já é um mundo, desse momento agora, já é um mundo muito grande. Então, primeiro, acho que tem que entender exatamente o que você está capacitado para fazer. Aonde você pode entregar um bom produto, um bom serviço. Então, primeiro, acho que a reflexão é estratégia. O marketing, como acabamos de falar, não vem antes da estratégia, até porque, gente, as ferramentas de marketing, não só a ferramenta de internet, TikTok, sei lá o quê, aliás, nenhuma plataforma tem que ser demonizada, tá? Tem vários advogados fazendo trabalhos muito éticos, muito competentes no TikTok. Não é fácil de achar, que a maioria está na dancinha, mas tem gente fazendo trabalhos que, assim, no meu olhar, que também estudo marketing e estratégia há muitos anos, mais de 20, e trabalhei, me formei também nisso, eu assim, acho que está muito bem colocado. Agora, o que acontece? A pessoa vai focar no marketing, vai focar na ferramenta e esquece o que está por trás. Essas ferramentas, essas plataformas, o próprio Google, quem disse que ele vai sobreviver a vida inteira? O provimento, quando escreve a palavra Google, eu, por exemplo, acho que foi inapropriado, porque lembra do Orkut? Veio a óbito. O Orkut veio a óbito. E outros virão também. Quem é que sabe quem vai incorporar quem? A minha palestra de hoje, até essa não foi na Fenaló, então eu falei sobre isso. Quando o Provimento 2000 surgiu, todas as plataformas que a gente conhece nem existiam, nem nos Estados Unidos, quanto mais no Brasil. Então, de novo, seguir esses passos que os dois falaram, Tiago e Leandro, qual é a reflexão e aquela perguntinha mágica que eu coloquei, que serviços exatos você quer prover para essas empresas, e que empresas dentro desse mercado que demanda, que trabalha com compliance. Começa por aí, para você ver quais são os canais, para você ver todos os 4, ou agora 5 P's de marketing, tentar entender. Eu sinto muito se eu não posso dar uma resposta mágica, porque não tem. Entende? Seria leviano da minha parte se eu passasse para você uma resposta mágica. Eu não sei se os colegas têm, né? Eu acho bem difícil, bem difícil. Acho que resposta mágica não tem mesmo. Todos nós aqui gostaríamos da mágica, mas acho que não tem, né? Tiago, tem que dar um passinho atrás e voltar para os fundamentos, voltar para o beabá, e aí, não beabá por ser fácil, mas beabá por ser sólido. E aí, com estratégia pronta, deixa ver as ferramentas que a gente traça. Tem algumas questões aqui a respeito do código de ética. Eu vou sugerir que, inclusive, nós já havíamos conversado que iriam surgir essas perguntas, mas acho que a gente vai deixar para uma próxima palestra, um evento na ASP. Já me comprometo aqui. Estou até pedindo agora aqui para a diretora cultural Silvia Patiskowski, que deve estar nos ouvindo, que ela que é Amanda Chuva, lá da ASP, que eu acho que vai ser um evento muito produtivo. E hoje, o que eu queria, se vocês pudessem, assim, dar enfim, dentro de tudo isso que a gente já ouviu aqui, né? Mas com a pandemia, né? Home office e as pessoas saindo menos na rua. Então, o advogado do escritório de pequeno porte, que são a maioria dos associados da ASP, que tem 80 mil associados, né? Que mensagem vocês dariam para eles agora? Eles são obrigados a se render agora ao marketing digital? Como que fica esse pessoal? O que vocês podem falar para eles? Porque muitos iam na esquina da padaria tomar um café e ali já se fazia um relacionamento, como vocês mesmos falaram, já era um tipo de marketing, né? Mas como que fica esse pessoal? Vocês podem dar alguma dica, assim, mais para o pessoal de escritório pequeno? Claro, vamos lá. Eu com base aí no provimento 205, né, que vai entrar em vigor aí dia 22, eu acho que pouca coisa realmente mudou. A gente começou a dar nome aos bois, né, para algo que existe hoje, né? Então, assim, no provimento lá de 2000, 94, 2000, falava de fax, né? Quem está dando risada do fax agora entrega um pouquinho a idade, mas, poxa, ainda tinha uma regra escrita falando sobre transmitir informação através de um fax.
né? Usar um telefone para mandar uma mensagem de texto, que não é um e-mail, que não era um papel impresso. Imagina, então assim, ele só foi atualizado para a realidade atual e um pouquinho do que a gente tenta fazer de previsão de futuro. Então, para quem eventualmente está preocupado, tá se descabelando, achando que, nossa, se eu não fizer esse negócio de marketing jurídico na internet, eu estou lascado. Não. O provimento veio para nos ajudar a entender que existem formas atuais de fazer o que a gente fez, canais diferentes para fazer o que precisa ser feito, que é deixar clara a nossa atuação, né? Os seus familiares têm que saber o que você faz, no que você é especialista. Seus amigos têm que saber o que você faz, no que você é especialista. Por consequência, as pessoas com quem você se relaciona precisam saber, porque só assim você vai ser lembrado e considerado uma referência naquele tema, né? Hoje, há pouco, eu estava gravando um podcast com os colegas e a gente falou, poxa, quando a gente pensa em sabão aí para lavar roupa, a gente lembra de uma marca. Por que a gente lembra dessa marca, né? Porque a gente vem há muitos anos vendo essa marca se posicionando como referência nisso. E não é à toa que a gente tem que continuar fazendo isso. E como o Leandro falou, se você vai continuar fazendo isso, se posicionando como uma referência, produzindo conteúdo aprofundado sobre o que você domina agora no canal digital, seja ele qual for, né? No seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu YouTube, seja lá onde for, eu entendo que isso é uma continuidade do que você já vem fazendo, ou já poderia fazer antes, no seu relacionamento com a sua família, com os seus amigos, com os seus conhecidos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de OAB, com as pessoas que você eventualmente ensina, né, dá aula, dá curso e tudo mais. Então, na minha visão, não existe aqui um divisor de águas, existe um expansor que permite que a gente agora entenda melhor essa linha que divide o marketing digital do marketing não digital e que, em algum nível, facilita esse entendimento para a gente, né, do que é a mercantilização e o que é o conteúdo comercial, que já existia, só trouxe agora para exemplos práticos do mundo digital. E, claro, trouxe aí o advento do impulsionamento dos conteúdos no ambiente digital, que isso, de fato, não existia no provimento antigo, mas que existe agora, permite que você pegue uma mensagem, um ensinamento, né, um esclarecimento, não falar sobre o que você faz, fez ou pretende entregar, mas sim sobre um esclarecimento do que você faz, né, do que você está ensinando alguém sobre, e você permite que mais pessoas vejam essa mensagem. Então, isso sim, talvez tenha aí um advento tecnológico um pouco mais diferente, né? Fala também, né, sobre usar chatbots, usar o WhatsApp para o seu trabalho, algumas automações, inclusive, de atendimento, mas mais para deixar claro os limites do que a tecnologia pode fazer e do que o advogado precisa fazer e se envolver, do que efetivamente assustar alguém ou impedir alguém de prestar um bom serviço. No final das contas, por trás, sempre tem que ter um bom advogado, sempre tem que ter uma pessoa com a doutrina em dia, né? Com uma boa comunicação, com o seu desempenho oral em dia, né? Com a sua interpretação em dia. Não adianta ter toda a tecnologia do mundo se você não domina a lei, se você não domina a interpretação do que precisa ser interpretado. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de algumas pessoas se comunicarem melhor, algumas pessoas se comunicarem mais, para mais pessoas conhecerem novos potenciais clientes, e esse é meu entendimento. Eu vejo esse momento como uma oportunidade para todos nós fazermos ainda melhor o que a gente já vinha fazendo, ou fazer de uma forma diferente o que a gente sempre quis fazer, que é prestar um ótimo serviço jurídico para quem precisa, e muita gente precisa, de um bom serviço jurídico. Obrigada, Tiago. Leandro, não sei se você quer responder essa pergunta. Que conselho você daria a respeito do marketing jurídico para os jovens advogados que estão nos assistindo? Olha, muito na linha do que a Kátia e o Tiago falaram, né? Eu acho que o jovem advogado, ele tem aí um desafio que é como ter uma possibilidade, uma facilidade, eventualmente, de comunicar com novas gerações, né? A gente observa, né, que em muitos escritórios existem, por exemplo, 4 gerações de profissionais atuando, né? E aí a gente tem uma mudança, né? Quando a gente fala de gerações, a gente tem formatos de comunicação diferentes, uma série de... os valores mudam, né? E vamos pensar na ótica do cliente, né? Porque a gente está falando muito aqui em vender para o cliente, como se também o cliente fosse algo estático, estável, e não é. E aí eu acho que qual que é a vantagem que o jovem advogado tem? O jovem advogado tem a possibilidade, né, de
ter bastante fluência em uma série de plataformas tecnológicas. Eu acho que ele tem a possibilidade também de aprender novas habilidades e criar conexões com o jovem cliente, porque o que a gente observa muitas vezes é que as empresas, por exemplo, falando dentro do contexto de advocacia empresarial, ou ainda até pessoas físicas também, né? Às vezes a gente vê um advogado que está preso a um formato de trabalho que não atende às demandas de jovens clientes, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, aquele formato em que o advogado fala difícil, né, que ele cria todo um contexto, que ele fala e ninguém entende nada, isso afasta a geração de jovens clientes, entende? Isso é algo que, ao meu ver, não tem mais espaço no mundo que a gente vive hoje, né? Isso pode incomodar muita gente, mas a gente vive hoje num mundo que ele tem muito mais informação, ele é muito mais direto, então o jovem advogado tem essa possibilidade, mas o que eu vejo de curioso é que muitos jovens advogados que acabam de sair muitas vezes da universidade entram em escritórios querendo falar difícil, escrever petições que ninguém entende, com milhares de páginas, e eu vejo um movimento muito curioso. Alguns, isso não são todos, que fique claro, né? Alguns advogados, jovens, quando vão nessa linguagem, às vezes o sócio mais sênior, que já está no mercado 30, 40 anos, fala, ei, para com isso. Nem eu mais escrevo assim, né? Eu vejo eles brincarem, né? Então, eu acho que o jovem advogado, além de toda essa questão, né, que a gente falou aqui de tecnologia, eu acho que é fundamental criar conexão com o cliente. E eu acho que a Kátia abriu a apresentação hoje dizendo o que trouxe sucesso, não só para advogado, mas para qualquer pessoa ou empresa, até hoje, não necessariamente vai garantir o sucesso daqui em diante, né? E eu acho que é importantíssimo a gente respeitar a história de sucesso de muitos profissionais, mas certamente o mundo muda muito, né? Eu acho que pegando o exemplo que o Thiago trouxe, né, das redes sociais, né? Eu lembro que em 2012, quando o Facebook estava bombando, enfim, as redes sociais era algo muito em destaque, teve muita empresa grande, né, inclusive multinacionais, que falaram, eu não vou ter mais site institucional, eu vou agora ter uma página só no Facebook, porque é coisa antiga, site. Imagina que essa empresa, evidentemente, tem um site hoje de novo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir, que isso não tem a ver com provimento, mas tem a ver com marketing, eu preciso criar conexão com o cliente. E o cliente hoje não quer saber de juridiquês, ele não quer saber de a gente falar difícil, ele quer saber de profissionais que vão atender ele bem, que vão estar disponíveis, que vão passar confiança, independente do canal. E o canal, né, aproveitando o gancho da pergunta anterior, a gente tem que estar onde o cliente está. Né? Se agora eu não posso ir lá tomar café na padaria, né, Helena, que você deu um exemplo, por conta da pandemia, então onde que é esse café? Né? Não tem mais esse café, mas as pessoas se falam no grupo do WhatsApp, enfim, eu tenho que me adequar. Né? E isso é evidente que cabe para todos, mas eu acho que o benefício que o jovem advogado tem é que ele, muitas vezes, às vezes, ele já vai estar falando com gerações que é a mesma dele, né? E o que eu não recomendo é eu ser de uma geração e querer me comportar eventualmente com a geração anterior a mim, ou uma ou duas, porque ela já é uma geração mais de sucesso. Sim, ela tem o mérito dela, mas cada geração é sua, não tem melhor ou pior. Obrigada. Complementares, né? Com certeza. No início, nós estávamos falando na sala, antes de debatermos, sobre os aplicativos, né? Cada vez mais temos visto empresas e aplicativos vendendo soluções jurídicas aos clientes pelas redes sociais. Como vocês acham que a advocacia deve se inserir nisso tudo? Nós devemos todos nos transformar em aplicativos ou essas iniciativas devem ser combatidas? Alguém quer falar sobre isso? Eu posso falar só um pouquinho sobre a questão dos aplicativos. Olha, eu sou muito, assim, não sou uma expert em tecnologia, coloquei bem assim qual é o meu posicionamento, qual é o meu diferencial. Eu sou uma estrategista de negócios, né, que traz uma outra formação, embora tenha estudado marketing durante muitos anos da minha vida, mas o meu foco é estratégia e
o meu marketing se beneficia desse fundamento. Eu não sou um expert em tecnologia, mas eu vejo o tempo todo, observo o meu mercado, faço o meu dever de casa, né, o benchmarking. Então, eu percebo o quanto que a tecnologia está mudando esse mercado e vai mudar muito mais. As grandes feiras de negócio que a gente tem na advocacia, não só aqui no Brasil, mas no mundo, todas elas estão provendo serviços, né, o tempo todo mostrando serviços que são com um fulcro tecnológico, e eu vejo isso com muitos bons olhos. Por quê? A tecnologia hoje permite que você, um escritório, um advogado consiga competir com um escritório muito grande, usando recursos muito menores, com a mesma eficiência, com grande mobilidade, com grande segurança. E veja, vou dar só um exemplo. Um servidor, se você tivesse que ter dentro do seu escritório, você é um advogado de um pequeno escritório, você tivesse que ter um servidor para ter ali uma gestão dos seus dados. Você tinha que ter um servidor, dimensionar um servidor, comprar um servidor, que daqui a pouco ele poderia padecer ali de obsolescência rapidamente, ou ficar superdimensionado, ou subdimensionado. Veja, e ser atacado por hackers, e perder todos os dados. Hoje em dia, o que você faz? Contrata uma solução na nuvem, né? Toda uma gestão é feita por lá, você só usa um aluguel do volume de dados que você usa, você vai lá, se você quiser usar menos, você paga menos, se quiser usar mais, paga mais. Se os softwares precisarem de um servidor, sei lá, mais turbinado, você não precisa comprar outro, porque o seu fornecedor vai fazer isso. Isso é só um exemplo. Então, acho que esses aplicativos que estão aí inundando aí o mercado, claro, tem que fazer um juízo, um discernimento do que de fato vai facilitar o seu trabalho, o que vai melhorar a sua gestão interna, o que vai melhorar, sobretudo, o seu atendimento ao seu cliente, na perspectiva dele, como eu falei. Mas é um mundo de oportunidades que se abre, e aí, de novo, para o pequeno escritório, que é o meu foco de trabalho também desde 2012. Eu não trabalho com grandes escritórios, trabalho com pequeno. Então, quando vem essas soluções, porque eu conheço muito a realidade dos grandes, como do lado de lá, né, de contratante, eu pensava, poxa, a gente tinha que ter isso, soluções data-driven, tinha que ter isso, tinha que ter... E agora tem software de gestão muito mais simples, e vários até gratuitos, tem muita coisa. Então, o advogado não só está premido ali a entrar na área tecnológica, mas ele tem as oportunidades que cabem dentro do bolso, muita coisa, inclusive, gratuita. Então, é mais um modelo mental de você se abrir para essa necessidade, porque se não fizer isso de uma maneira de boa vontade, vai ter que fazer à força. Muitos advogados não queriam o processo eletrônico. O que aconteceu com eles? Não tem jeito, gente. Então, ou a gente aceita e vai se capacitando, se preparando para esse cenário, ou então fica aí a reboque, dependendo de outros, e muito à mercê das oportunidades que existem. Legal, eu complemento, eu sou suspeito, logicamente, para falar, porque eu trabalho, né, na ProJuris, que é uma plataforma de inteligência legal, é um software para quem trabalha no ramo jurídico, mas eu entendo e concordo com a Kátia, fazendo uma analogia. Imagina o advogado que lá atrás fazia suas petições em papel e caneta e, de repente, apareceu a tal da máquina de escrever, né, que permitia ganhar tempo, né, fazer o mesmo trabalho muito mais rápido e diminuir a taxa de repetição por conta de erros, né, de borrar, de escrever errado, de perder papel e tudo mais. Eu não, usando a sua frase aí, Elaine, eu não acho que vamos nos tornar aplicativos, mas eu acho que os aplicativos fazem já parte da nossa rotina. Quem aí nunca recebeu uma mensagem via WhatsApp para, né, atender uma demanda ou tirar uma dúvida, né? Quem aqui não usa e-mail? E existem uma série de softwares especialistas. ProJuris é um deles, mas existem centenas. É só olhar lá o site da AB2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. Existem centenas de softwares se propondo a resolver problemas ou ajudar a resolver problemas dos mais variados nichos, né? Então, tem software só para peticionar, tem software só para preencher documento para você não precisar digitar, tem software para automatizar o seu contencioso, a busca de andamentos, a busca de citações, software para o contencioso, para o não contencioso, para o consultivo, para a procuração, para assinatura digital. Cara, tem software para tudo, mas qual é o resumo da coisa? Existe tecnologia para que a gente automatize certas coisas, não precise fazer na mão algo que uma máquina pode fazer e, por consequência, nos permita ter mais tempo para dedicar esse tempo ao que realmente importa, que é atender bem o nosso cliente,
quer dedicar tempo a estudar a causa do nosso cliente, estudar determinada legislação, fazer o nosso trabalho ainda mais bem feito. Então, muita gente me pergunta, você é da área da tecnologia, a inteligência artificial está vindo aí, ela vai consumir os advogados? Não vai. A gente vai sempre precisar de um ser humano por trás para fazer uma análise mais completa, por mais que haja tecnologia já eliminando ou alterando determinadas rotinas, mas isso não é ruim, não é pejorativo, pelo contrário, permite que você foque em atividades onde você vai usar seu tempo de maneira muito mais útil, muito mais bem valorizada, muito mais intelecto do que força bruta. Então, eu entendo que sim, nós estamos rumo a um futuro onde a tecnologia vai ser muito mais utilizada, sim. Para várias atividades do nosso dia, sim. Algumas coisas que a gente faz hoje vão deixar de ser feitas? Sim. Por quê? Porque elas não deveriam estar sendo feitas, porque tem tecnologia para fazer isso. Então, é uma transição, mas não é uma transição, na minha visão, pejorativa. Ela vai ser muito benéfica para que a gente mude a nossa rotina, mude o nosso jeito de fazer, por conta, para que nos permitamos ter resultados ainda melhores, ainda mais mensuráveis, comprovando que a gente, a pessoa, o advogado, por trás dessa tecnologia, operando essa tecnologia, ou no mínimo direcionando como ela vai ser utilizada, é a essência de um bom serviço jurídico bem prestado. Sem advogados, não há tecnologia que resolva problemas de média e alta complexidade, e é para isso que a gente tem que viver e estudar todos os dias. Assim seja. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar aos participantes que o vídeo vai ficar salvo na nossa plataforma do AspFlix. Eu vi alguma mensagem aqui daqueles que chegaram atrasados, entraram quase agora, então não se preocupem que em breve já estará lá no AspFlix, no nosso site da ASP. Agradeço muito a presença dos palestrantes, da doutora Kátia Macedo, do Leandro Ramos, do Thiago Facchini. Muito obrigada, vocês foram ótimos, muito esclarecedores. Um pouco essa pincelada sobre marketing já foi muito importante para nós, e vamos tentar fazer, de fato, um novo evento para falarmos do provimento, para os advogados se sentirem mais seguros. Eu acho que falta isso. Um pouco de trauma, assim, são muitos anos, né, com essa questão. Então, acho que é importante. Muito obrigada, e aqui nós encerramos o evento. Nós agradecemos. Obrigada. É um prazer estar aqui.